Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa ao vivo e diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como é que passaram esse final de semana? Amanhã, feriado nacional, algumas pessoas vão emendar, vão enforcar aí, enforcaram já segunda-feira, outras não, outras estão trabalhando, estão no batente aí na segunda-feira, né? Então, queria saber como é que vocês estão. Vocês estão bem? E se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí pelos comentários, para que eu saiba que está tudo bem com a transmissão. Então, Vandina Campos entrando aí, Ive Amista também aí com a gente. Que bom, maravilha. Boa. Pessoal entrando. Tá tudo bem com a transmissão? Manuela também aí com a gente. Perfeito. Acho que está tudo certinho. Boa tarde, Vandina. Tudo bem? Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, me avise por aí. Então, Janaína também falando que tá tudo certo, Ive também, Vanessa falando que tá tudo certinho com a transmissão. Perfeito! Maravilha, maravilha. Letícia Rigo também. Ótimo. Janaína perguntando se tem notícias do professor Olavo de Carvalho. Tenho sim, Janaína, graças a Deus. Era um cisto congênito, né? Então não era nada maligno. Foi feita uma operação lá pelos cirurgiões lá no hospital mesmo da Universidade da Virgínia Commonwealth, né? University, e ficou tudo bem, graças a Deus, né? Então é claro que tem uma recuperação ainda, que é uma cirurgia bastante invasiva, né? Delicada, mas já tá em casa, já fora de perigo, até já deu aula aí essa semana, já voltou a escrever, então tá firme e forte. O professor Olavo é fortão, então tá super bem recuperado aí. E agora, né, esperando, né? Então, esperando a recuperação completa, mas graças a Deus aí, ele tá bem. Ótimo. Hoje eu vou terminar o tema que a gente começou na semana passada, né, na sexta-feira passada. A gente estava falando sobre o tema da juventude, né? Então, faltou falar sobre o tema da juventude. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema da juventude. E antes de falar sobre o tema da juventude, só queria falar para vocês uma outra coisa que é bem interessante aí. Talvez vocês vão gostar de saber, que é o seguinte: eu fiz no meu último curso, a primeira aula do curso foi sobre suplementação. Então, eu falei bastante sobre suplementação, eu falei sobre vitaminas, falei sobre nutrição, falei um pouco sobre estilo de vida, como é que toda essa realidade ela vai impactar na melhor disposição para o convívio com as outras pessoas, né? Para o convívio com o marido, para o convívio com a esposa, para o convívio com os colegas de trabalho, com os filhos, etc. E passei lá algumas dicas bastante concretas, né, com dose, com posologia e tudo, né, da suplementação específica, né, dependendo do tipo de problema que a pessoa viesse enfrentando, né? Então, se a pessoa estava, sei lá, com cortisol alto, cortisol baixo, se a pessoa estivesse muito estressada, pouco estressada, com muita energia, pouca energia, então dificuldade para dormir, dificuldade para acordar, cansaço ao longo do dia. Então, teve todo esse papo lá durante o curso, na aula 1, e as notícias das pessoas, né, os testemunhos das pessoas, as pessoas que começaram a colocar ali em prática aquilo que eu recomendei durante o curso, tiveram um grande ganho, tiveram um grande avanço. Então, pessoas que já tinham dificuldade para dormir, né, dificuldade de sono há muito tempo, falaram, pô, então estou dormindo bem, estou dormindo igual um bebê aqui. Ou então pessoas que tinham dificuldade de se levantar, de sair da cama logo de manhã, de ter energia logo pela manhã para começar o dia, também estão dando um bom feedback, né? Estão dando um bom retorno aí para mim, que a coisa estava funcionando, e as pessoas estavam pedindo, né? Até gente, né, que estava com dificuldade para emagrecer já está começando não era sobre isso, o assunto não era esse, né? Não era sobre emagrecimento o assunto. Mas algumas pessoas até falaram, porra, então tô menos inchado aqui, deu uma desinchada, porra, eu tô perdendo uns quilinhos, já estavam acumulados aí há anos, achei que isso aqui já tivesse sido incorporado no meu DNA, esses quilos a mais, e não, tô perdendo, assim, graças a Deus. Então até isso, né, as pessoas estão comentando. E algumas pessoas pediram para que a gente desse um curso mais extenso, um curso mais completo sobre esse assunto de suplementação relacionado com ansiedade, com depressão, com aumento de energia, com qualidade de vida. Isso já estava nos nossos planos mesmo, a gente simplesmente resolveu antecipar. Isso aí é uma novidade boa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo das próximas semanas. A gente vai ter bastante assunto aí
para falar no próximo curso sobre esse assunto, né? Então vai ser segredos da suplementação, alguma coisa do tipo. A gente não demos o nome, como é nosso costume, não demos um nome ainda para o curso, mas saibam que tem novidade aí. Talvez, não dá para garantir ainda, talvez tenha até tenha algo presencial, né? Para a gente se encontrar presencialmente aí algum dia. Então fiquem atentos, torçam aí para que a gente possa organizar direitinho e todo mundo sair beneficiado. Então acho que vai ser muito interessante. Os testemunhos das pessoas, né, foram muito animadores, animou muito a gente e fez com que a gente antecipasse aí o planejamento para botar logo, né, esse curso para rodar, né, para que vocês possam se beneficiar também. Alguém perguntou aqui que curso é esse? Então, Vanessa, o curso que eu estava falando é o curso sobre relacionamento, né? Relacionamento de namorado-namorada, noivo e noiva, marido e mulher. Então, algumas pessoas fizeram, muita gente gostou, muita gente deu um bom retorno aí. E isso anima a gente a continuar, me anima a começar logo esse próximo treinamento. Então, Gilmara, lembrando aí, quem deu o nome desse último curso foi a filha da Pamela, foi mesmo, né? Faça a coisa certa, a gente vai contratá-la aí para a equipe de marketing. Então, vamos fazer trabalho infantil aí para que ela possa ajudar a gente na escolha do próximo nome do nosso próximo curso. Mas entrando agora aqui no tema de hoje, né? No tema certinho da nossa live de hoje. Hoje eu resolvi falar sobre completar, né? Completar o tema da aula da live anterior, que a live anterior foi sobre pré-adolescência, adolescência e juventude. Se vocês lembrarem bem, na live, né, de sexta-feira passada, eu falei sobre a pré-adolescência, falei algo sobre a adolescência e, é evidente, não ter o tempo de falar sobre a juventude, porque a gente só tem 15 minutos, 18 minutos aqui para bater nosso papo, para a gente conversar diariamente, então não deu tempo de concluir, mas, né, como já diria um amigo meu, é para isso que foi feito o amanhã, é para isso que foi feito o dia seguinte, para a gente completar as coisas que a gente não conseguiu resolver no dia anterior. Esse meu amigo, ele é tão maluco, né, que ele falou isso, ele era um capitão, servia a marinha e serviu o exército, um capitão serviu o exército, e o general chamou para dar uma bronca nele, né? Perguntou para ele, por que você não fez isso hoje? Aí ele falou assim, porque se eu fizesse tudo hoje, para que serviria o amanhã? Foi o que ele respondeu lá pro general. É evidente que o general não gostou da resposta, deixou ele em cana lá, mas enfim, a história é boa de qualquer modo. Então, para isso serve amanhã, para a gente completar as coisas que a gente não fez hoje, né? Se a gente fizesse tudo hoje, para que vai servir amanhã? Então, vamos deixar para amanhã o que a gente não conseguiu fazer hoje, por isso que hoje eu vou concluir aqui o raciocínio, concluir o nosso papo iniciado na sexta-feira passada, né? Que era sobre as 3 idades ali da adolescência ou da juventude, né? Então, antes eu tinha falado das 3 idades da infância, depois eu emendei nas 3 idades da adolescência ou da juventude, né? Então, pré-adolescência, adolescência e a juventude propriamente dita. A gente viu que algumas coisas caracterizavam a pré-adolescência, né? E outras caracterizavam a juventude, a adolescência, e uma das coisas que caracteriza propriamente a juventude é o início, a entrada no código de condutas social, né? Então, existe agora aqui, na juventude, a criança ela já não pergunta se ela é assim, ela já não está perguntando mais, né, de que coisas ela gosta, essas são perguntas próprias da pré-adolescência e da adolescência. Na juventude começa a aparecer uma outra pergunta, né? A criança ou adolescente que entra na juventude, ele começa a perguntar como eu quero ser, né? Como eu quero ser. Veja aqui que já não é uma pergunta como o da adolescência, né? O que as pessoas gostam, mas ela pergunta o que ela quer ser. Essa pergunta do que eu quero ser, ela só aparece propriamente, né, com sua carga de verdade, né, na juventude. Se a gente começa a fazer aquelas perguntas, né, que são perguntas que a gente faz antes até, por exemplo, o que você quer ser quando crescer? A gente pergunta isso para uma criancinha. A maior parte das vezes essa criancinha vai dar respostas muito engraçadas, né? Vai dar respostas completamente desconectadas da realidade. Vai falar que eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro. Não porque ser astronauta ou ser bombeiro seja algo desconectado da realidade, mas é porque quando a criança fala que quer ser astronauta ou quer ser bombeiro, a criança, ela absolutamente não tem ideia do que ela está falando. Ela não sabe o que pressupõe tornar-se bombeiro ou tornar-se astronauta.
né? Ela está olhando ali para um símbolo externo, para um símbolo de aventura. Vai apagar fogo, vai viajar pelo espaço. E é isso que acaba atraindo a criança ou o adolescente. Na juventude, esse o que eu quero ser, ele começa a vir com um peso que só é profundamente sentido na maturidade, mas é o peso, né? Veja bem, é o peso das conexões da realidade. Até a juventude, né? Ou seja, até o período da adolescência, o adolescente ou a criança, eles não sentem ainda o peso da realidade. Por que isso acontece, Ítalo? Por que a criança e o adolescente não sentem ainda o peso da realidade? Por quê? Porque toda a realidade para a criança e para o adolescente, né? Toda a realidade para a criança. Boa, olha a Shaira aí, Antônio. Shaira, parabéns, aniversário da Shaira hoje, pessoal. Vamos dar parabéns para a Shaira aí. Feliz aniversário, Shaira. Para a criança e para o adolescente, o que acontece? Toda a realidade é ainda uma realidade de tipo interna, de tipo interior. O peso que a criança e que o adolescente sentem é o peso da própria vida, é o peso do próprio umbigo, por assim dizer, né? É como se ele estivesse dentro da própria história o tempo todo, né? Ele não sente ainda o peso daquilo que está para fora. É apenas na juventude que essa conexão do eu com o social passa a aparecer. É apenas na juventude, é isso que determina, isso que define a juventude, sob certo aspecto, né? É quando a criança ou quando a criança passa, ela tem aquela ou adolescente, ela tem essa passagem. Ela começa a experimentar que não são apenas os seus movimentos interiores que determinam o curso dos acontecimentos. A criança, pela primeira vez, ela se choca, né? Ali na entrada da juventude, pela primeira vez, ela se choca com impossibilidades. Olha que coisa maravilhosa, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E muitas vezes a gente se revolta contra isso, né? A gente tem uma revolta contra as impossibilidades. Olha, quando a gente toca nas impossibilidades, a gente pela primeira vez está começando a tocar numa coisa que para mim é um dos maiores valores da vida, chamado maturidade. A maturidade é quando a gente toca nas impossibilidades. A gente tenta abrir certas portas que estão fechadas. Isso é maravilhoso. Abrir, né, a percepção de que todas as portas estão abertas, todas as portas da vida estão abertas, isso é um pensamento fantástico próprio das crianças e dos adolescentes. As crianças e os adolescentes, eles acham que a vida é feita de portas sem fechadura, de portas, né, sem ferrolhos, de portas sempre abertas, sempre possivelmente abertas, né? Isso é próprio das crianças e dos adolescentes. Na juventude, pela primeira vez, o sujeito ele se depara com o peso do mundo exterior. E seria muito ruim a gente tirar essa carga, a gente tirar esse peso das costas do jovem. Quando a gente tira do jovem essa percepção de que algumas coisas são impossíveis, o que a gente está fazendo com o jovem? A gente está apostando na imaturidade dele. A gente não está ajudando que esse jovem amadureça e então possa se tornar um adulto. Um adulto que reconhece a sua força. Lembra daquelas etapas que a gente veio trabalhando aqui ao longo da semana passada, ao longo da semana anterior? As necessidades biológicas, necessidades afetivas, necessidades sociais, e depois necessidades... Veja bem, um adulto, ele precisa, aqui já não é mais jovem, o adulto, ele precisa não mais sentir que o mundo externo tem uma tensão, que o mundo externo ele não vai se flexionar a partir da sua própria vontade. O adulto, ele sabe que algumas possibilidades estão realmente fechadas. Ele já experimentou isso. Agora, veja, isso é experimentado lá na entrada na juventude. Quando o sujeito ele passa da adolescência para a juventude, é isso que ele está experimentando. Ele está experimentando que algumas portas estão fechadas. E a gente, enquanto adulto, né, que está orientando esses jovens, a gente tem que fazer com que ele valorize isso. Esse é um aspecto da vida que deve ser valorizado e não deve ser um ato de revolta. A gente não tem que fomentar nos nossos jovens aquela ideia estúpida de que todas as possibilidades estão abertas, né? Você pode ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo. É uma coisa estúpida, né? Ninguém diria isso, eu posso ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo, basta querer. Tem gente que diz isso, fala, meu amigo, não dá. Ou você está indo para o norte ou você está indo para o sul, escolhe. As duas não vai dar, né? Dificilmente você vai conseguir ser lindo, rico, sábio, né? Você não consegue, você tem que escolher alguma coisa. Ou você vai fazer uma aposta, né, na vida estética, uma aposta na vida moral, uma aposta na vida intelectual. No máximo duas, as três você não vai conseguir, meu caro. Você tem que escolher alguma coisa. Você não vai conseguir ser tudo ao mesmo tempo, né? Não dá. Nem todo mundo é Rodrigo Hilbert. Não dá para ser. Você cozinha bem, você é um bom pai de família, você é bonitão, você é modelo. Não dá. Né? Uma pessoa ou outra consegue ser isso, né? Não dá para ser. Isso é próprio, né? Isso a gente começa a experimentar na juventude. E quando a gente... Porque é claro, né? A gente está ali...
olhando para os nossos jovens, fica com peninha deles, quer passar a mão na cabeça deles e começa a falar, não, dá sim, veja bem, vem para aqui. Não, cara. É bom falar para os jovens que, bem, eles têm aqui uma limitação. Eles entraram em contato pela primeira vez com a dinâmica social, né? Com a sociologia, tá? Com a sociologia. Isso é fantástico, né? Quando a gente começa a entrar em contato com a estrutura social, a gente nota que a gente tem certas limitações. A gente não pode ser tudo ao mesmo tempo. Esse é o primeiro ponto de amadurecimento e a gente não pode frustrar o jovem. O que é frustrar o jovem? Foi aquela mesma coisa que a gente falou na live passada, né? O adolescente é um idiota. Quando a gente quer valorizar, né, o adolescente, a gente está frustrando o adolescente. O adolescente ele precisa ter a sua força medida com a nossa força e ser derrotado. Isso é bom para o adolescente. Você não tem coisa que ganhe mais o respeito. O adolescente só vai te respeitar o dia que ele notar que ele é um idiota, que ele é um frango, né? Que ele é um tapado. Aí o adolescente respeita. Quando a gente começa a falar para o adolescente que o adolescente pode tudo, olha como você é bom, como você tem ideias fantásticas, tem ideias geniais, o adolescente cresce, não nos respeita e não pode mais ser orientado. Aí é terrível. A gente matou a possibilidade do adolescente de amadurecer. Né? O adolescente vai ser aquele serzinho insuportável, vai ser um adulto complexado, vai ser um adulto fraco. Por quê? Porque o adolescente precisa ser subjugado, ele precisa ser tratado feito um idiota, porque é o que ele é. Isso é a natureza da coisa. Mesmo um adolescente muito bom, ele é um sujeitinho petulante, burro, idiota. Ele é tudo isso, se comparado com um adulto. Né? Mas ele está achando ali que ele já, né, cresceu, que ele já sabe o que ele está fazendo. A gente não ajuda o adolescente. O adolescente ele precisa ser subjugado, precisa ser tratado feito um idiota. Né? Não é pra gente bater no adolescente, não tô falando, não é subjugar fisicamente o adolescente, mas intelectualmente, moralmente, mostrar que ele tem muito arroz e feijão para comer, né? Que ele tem uma crista ali que a gente vai ter que ir cortando. Isso, o adolescente ele fica feliz, ele gosta, ele respeita a gente, ele nos ama, ele passa, portanto, a nos admirar, ele vai ser seduzido pela gente, então a gente agora pode conduzir beneficamente com o adolescente. Né? O jovem, ele já tem uma outra demanda. Ele não quer ficar sendo confrontado e humilhado o tempo todo. Aí não. Aí o jovem também se afasta da gente. Mas o jovem, ele precisa entender que algumas realidades da vida estão fechadas para ele. Que algumas maçanetas não vão se abrir. Independente do que ele faça. Quando o jovem entende isso, entende que a gente está ali do lado dele, e a gente olhou para essa mesma realidade, entendeu essa realidade, não se revoltou contra essa realidade e buscou uma outra solução, a gente não ficou dando murro e ponto de faca, ou não ficou falseando uma história, aí o jovem passa a respeitar a gente. O jovem passa a nos amar, passa a nos admirar. O jovem passa a querer estar do nosso lado, passa a gostar da nossa companhia. Então, veja, uma das coisas que a gente tem que querer para o jovem é que ele saia dessa condição o quanto antes. Ele tem que entender rápido, né? O jovem tem que entender rápido, algumas possibilidades estão fechadas, que ele não pode tudo e que ele tem que amadurecer. O que é amadurecer? Amadurecer é parar de ficar sassaricando, é parar de ficar pulando de galho em galho. É pegar um ou dois caminhos na vida e trabalhar esse um ou dois caminhos na vida. Santificar esse caminho na vida. Dar sentido para esse caminho na vida. Semear, né? E colher aquilo que foi, o que acontece neste caminho. E não ficar semeando todos os caminhos ao mesmo tempo da existência. Isso é a maturidade, já não é mais a juventude. Mas o sujeito só chega à maturidade quando a gente para de endeusar essa maldita juventude. Né? A juventude, ela em si não é um valor. Né? Ela é uma etapa pela qual a gente passa. E se possível, passa rápido. Né? E se possível, passa rápido. A gente tem que, rapidamente, o jovem ele tem que entender o seguinte, não adianta ficar querendo escolher toda hora, querer escolher muita coisa ao mesmo tempo. Né? Tem várias opções na vida. Não, olha só, tem uma pessoa, num livro assim, falava assim, confusionismo, perguntava, decide-te. Decide logo. Você nunca vai saber, vai ficar sempre com essa angústia no meio do teu peito. Né? Então, para com essas ideias de confusionismo. Isso é próprio da juventude. Como é que a gente ajuda o jovem? Olha, filho, você tem que decidir um caminho e entrar nesse caminho, e amar esse caminho, e ir nesse caminho até o fim, porque é aí que você encontra a felicidade. É aí que você encontra a felicidade. Pedra que muito rola não cria musgo. Um professor me falou isso uma vez. E na época eu era um jovem, óbvio que eu olhei para ele e falei assim, para que eu quero ter musgo? Foi o que eu pensei. Eu não quero ter musgo. Mas eu entendi o que ele estava falando. A gente não cria raiz. A gente não encontra a própria felicidade. Né? A gente só vai conseguir ter frustração, só vai conseguir ter angústia. Né? Então é bom sentir os limites. Essa é a comunicação que a gente tem que dar para o jovem. Por quê? Porque quando ele sente os limites, ele nota que ele não é um louco e que ele não é um super-homem. Ele é um ser humano instalado na realidade. Né? Só um louco. Né? Porque tem algum transtorno mesmo. Né? Ou alguém que ainda é muito imaturo acha que a realidade não tem limite. Que ele pode atravessar as paredes, que ele pode saltar de um penhasco e não vai se ferir. Bem, é claro que não. A gente sabe que a realidade tem seus limites e a gente tem que amar esses limites. E é isso que a gente tem que ensinar para os jovens para que eles amadureçam.
Só que se a gente mesmo não entendeu que o limite é um valor, como é que a gente vai fazer isso? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Então veja bem. Bem, já terminamos aqui, batemos aqui os 20 minutos da nossa live, da nossa transmissão de hoje. Fiquem atentos aí para a nossa novidade sobre a suplementação, que é uma coisa que é boa, é importante para todo mundo. Então fiquem atentos que a gente vai trazer mais notícias aí ao longo da semana e dos próximos dias. Bem, nos vemos amanhã então, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fiquem com Deus e até mais.